e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho promovem o seminário 80 anos da CLT, Dignidade e Justiça Social. Este evento está sendo transmitido pelos canais oficiais da ENAMAT no YouTube. Serão conferidos certificados aos participantes que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme orientações da ENAMAT. O público presencial deve realizar o registro por meio de QR Code disponibilizado na entrada deste auditório e nos crachás. E o público telepresencial deve realizá-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e preenchimento do link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 9 de maio próximo. Para a conferência de abertura sobre o tema Perspectivas para Relações de Trabalho e de Emprego no Brasil, compõe a mesa de honra Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que atuará como presidente de mesa. E o senhor secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentá-los e agradecer a presença de todos. É um seminário muito relevante para nós, da Justiça do Trabalho, e, por isso mesmo, de uma especial atenção pelas reflexões que nós vamos extrair desse dia de trabalho. Eu cumprimento o nosso palestrante, o Dr. Francisco Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho, a quem agradeço a sua presença. Cumprimento o ministro Sérgio Pinto Martins, a desembargadora Margarete, desembargador Zé Pedro, desembargador Marcelo, aqui presentes, que tem contribuído conosco no tribunal, especialmente a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargadora Anise, que nos honra com a sua presença aqui também hoje, e a todas as senhoras e senhores que nos acompanham. O doutor Francisco Macena da Silva, que hoje nos brindará com a sua palestra, é secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, bacharel em Administração de Empresas, foi secretário de Governo da Prefeitura do município de São Paulo de 2014 a 2016, foi secretário de Coordenação das Subprefeituras da Prefeitura do município de São Paulo de 2013 a 2014, professor e coordenador do curso de pós-graduação no Uninove, foi diretor-presidente da SET, Companhia de Energia de Tráfego, de 2000 a 2003, vereador eleito pela cidade de São Paulo, de 2005 a 2012, diretor do Instituto Cajamar de Formação, de 91 a 94, diretor da Incaplan, Instituto de Planejamento, de 91 a 93, e administrador regional, subprefeito da Prefeitura do município de São Paulo, de 87 a 90. Participou de diversos conselhos, comitês e fóruns. Possui dezenas de artigos sobre política urbana, mobilidade e gestão pública. E hoje nos trará a sua participação com o tema Perspectiva para as Relações de Trabalho e de Emprego no Brasil, dada as relevantes funções que exerce no Ministério do Trabalho e Emprego, os grandes desafios que tem pela frente. Doutor Francisco, muito obrigado pela presença do senhor, por estar aqui conosco, e concedo-lhe a palavra para que profira a sua palestra. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui em nome do ministro Marinho, em nome do presidente Lula. Era para o ministro Marinho estar presente, no entanto, o presidente Lula convocou a reunião do Conselhão, chamado Conselhão, para agora de manhã, né, e todos os ministros foram convocados para estar presente. É um prazer estar aqui, queria cumprimentar
o ministro Luiz Felipe, deixar aqui um abraço também para o ministro Lélio, presidente aqui do tribunal, e dizer que, para nós, é um momento muito importante, esse seminário, o momento que esse seminário se realiza, nos 80 anos da CLT, 80 anos da Justiça do Trabalho, num período em que nós estamos vivendo grandes transformações econômicas no mundo, nós estamos vivendo grandes transformações nas relações de trabalho, não só aqui, no Brasil, mas também em outros países. A gente tem acompanhado esse debate que está acontecendo na Europa, que está acontecendo na América Latina, em função de novos modos de produção, em função de novos modos de produção de serviços, e a partir também de um componente que todos nós saberíamos que viria, não tão cedo, não com tão rapidez, ou talvez não com tantas mudanças, que são as transformações tecnológicas que a gente está vivenciando, que altera sobremaneira algumas relações de produção de serviços, de relações de trabalho. É especial esse momento também, porque é um momento que a gente está reconstituindo e reconstruindo o Ministério do Trabalho. É sabido de todos que o Ministério do Trabalho, num período anterior, ele foi incorporado pelo Ministério da Justiça, houve a extinção do Ministério do Trabalho, ele foi fragmentado nas suas atribuições em 3 outros ministérios: Ministério da Justiça, a questão do trabalho do imigrante foi para o Ministério da Justiça, algumas questões de economia solidária foi para o Ministério da Cidadania, as relações de trabalho, inclusive a proteção aos fundos que são dos trabalhadores, foi para o Ministério da Economia, e isso desorganizou, num determinado período, a governança na defesa, na garantia e na organização da política de direitos por parte do governo como um todo, por parte do Ministério do Trabalho. Então, nesse momento de grandes transformações, é um momento que também nós estamos reorganizando todo o processo interno, toda a governança, reconstruindo essa governança, essas relações com os outros ministérios, no Ministério do Trabalho. Portanto, é um momento que esse seminário também contribui para esse debate, para redirecionar, ou para que a gente possa ter parâmetros, diretrizes, a partir de paradigmas novos e também de um debate que é histórico aqui dentro, de um acúmulo de conhecimento que tem aqui dentro, para que a gente possa reorganizar e reconstruir o Ministério. Nós sabemos que as relações de trabalho no Brasil, que durante muito tempo teve um período de, vamos dizer, uma segurança jurídica como nenhum outro país do mundo teve, a partir da CLT, no último período também essa segurança jurídica vem sido debatida, vem sido discutida, vem sido, às vezes, até questionada por alguns setores sociais devido às últimas mudanças, principalmente a partir de 2017, da reforma trabalhista que houve. Ainda é uma reforma que não está consolidada no seu entendimento em todos os setores sociais, e isso tem gerado um passivo trabalhista muito grande, que bate todos os dias na porta do Ministério do Trabalho com pedidos de esclarecimentos, dúvidas, questões a serem esclarecidas, mas nós sabemos também que isso acontece aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E é algo que nós devemos enfrentar. No Ministério do Trabalho, nós estamos desenvolvendo um processo agora de constituição, primeiro, reconstrução dos vários grupos de trabalho, as várias comissões que nós tínhamos no Ministério do Trabalho, a CTPP,
né, para discutir as normas, as NRs, as normas técnicas que nós temos no Ministério do Trabalho, a constituição dos conselhos dos fundos, mas também nós estamos constituindo grupos de trabalho, né, para rediscutir essas relações de trabalho. Recentemente, o presidente Lula ele publicou um decreto presidencial constituindo um grupo de trabalho para a gente discutir as relações trabalhistas, incluindo trabalhadores, empregadores, né, e o governo, representante de todos os entes que envolvem esse debate, com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, né, e já tivemos aqui a esta casa também, né, solicitando o acompanhamento também do Tribunal Superior do Trabalho nesse debate. O que nós pretendemos, né, através desse grupo de trabalho? Através do diálogo tripartite, né, a gente poder, primeiro, equacionar os entendimentos que existem hoje sobre a legislação, principalmente a partir de 2017, né, e também buscar, através do diálogo, né, um novo padrão de relações, um novo padrão de conversas, através de negociações coletivas, até porque a própria lei estabelece, né, o direito, né, e o valor jurídico da negociação coletiva. Através das negociações coletivas, a gente poder sanar e estabelecer pactos, né, acordos coletivos, convenções coletivas, na qual trabalhadores, empregadores sentem à mesa e discutam essas novas relações de trabalho. Nosso objetivo com isso, né, é o fortalecimento de todos os entes do Estado e da sociedade civil. É que a gente fortaleça, a partir daí, o movimento sindical, né, porque hoje também uma das inseguranças jurídicas que nós temos, e isso eu tenho feito com diálogos com setores empresariais, do comércio, da indústria, setores rurais, há um consenso de todos que a dificuldade de ter, de quem sentar à mesa, com quem negociar, com representatividade e garantindo a representação, é uma das dificuldades que existe nesse processo de negociação e nesse processo de insegurança jurídica também, porque quando você não tem essa representação reconhecida, né, a tendência do passivo jurídico ser encaminhado é muito grande. Então, por parte dos empregadores, existe essa necessidade desse fortalecimento do movimento sindical, de fortalecimento da representação dos trabalhadores, como também no meio empresarial nós estamos desenvolvendo o mesmo processo de fortalecimento. No momento que a gente está revendo, inclusive, as normas internas de fornecimento de carta sindical, né, houve, no último período, quase 2.000 cartas sindicais expedidas, fragmentando sobremaneira, né, esta representação e dificultando, inclusive, essas relações de negociação. Nós queremos promover, não de forma discricionária do Ministério do Trabalho, mas através do diálogo, uma maior unidade, né, do movimento sindical e das representações patronais também, garantindo a unicidade sindical aí, né, para que a gente possa avançar através da negociação coletiva. A nossa ideia tem muito debate colocado no Congresso Nacional, né, se haveria ou não, se a gente promoveria ou se a gente estaria disposto a um debate de uma nova reforma trabalhista. O debate que a gente tem feito no Ministério do Trabalho e junto com essas entidades sindicais não é na perspectiva de estabelecer uma nova reforma, mas sabendo que existem ajustes a serem feitos, né, que existem entendimentos a serem unificados nesse processo, né, por todos os entes do Estado, né, inclusive para dirimir, que como eu disse antes, uma insegurança jurídica que está muito presente, se não materializada no texto legal, materializada nas relações, né, e nas inseguranças das relações
estabelecidas nas relações de trabalho. E isso nós queremos trabalhar. Tem questões que nós queremos atuar fortemente. Nós temos, para ter o fortalecimento do movimento sindical e da representação da sociedade civil, nós achamos que tem que ter uma linha e tem que ter um processo de financiamento deste movimento sindical, seja ele patronal, seja ele dos trabalhadores. E nós estamos com a perspectiva de promover o debate da contribuição negocial e não a retomada do imposto sindical, para que, de novo, a negociação coletiva possa estabelecer os parâmetros, as diretrizes, os valores e o nível deste financiamento também. Como a gente acha que a regulação da organização sindical, tanto patronal quanto do movimento sindical, tem que ser estabelecida através de uma autorregulação desses setores. O movimento sindical patronal tem o direito de fazer sua autorregulação, o movimento dos trabalhadores também promover a sua autorregulação. Nós estamos, neste processo, também no mesmo momento que a gente tem desafios prementes a serem encarados, que é, como eu disse aqui no início, essas novas relações de trabalho. O governo do presidente Lula também acabou de publicar um decreto no 1º de maio, que estabelece um grupo de trabalho, também tripartite, para discutir as relações de serviços, as relações de produção, de entregadores, transporte de pessoas, e outros tipos de serviços mediado por aplicativo. E eu acho que esse é um grande desafio nosso. Eu sei que aqui também no no Tribunal Superior do Trabalho tem um passivo muito grande, e nos tribunais regionais começa a ter um passivo muito grande por conta de uma não regulamentação desse tipo de serviço. Não só aqui, no mundo. E no Ministério do Trabalho, no governo, a gente tem procurado tentar desenvolver uma linha, pelo menos uma linha inicial, de iniciar esse debate. Tem uma primeira questão que nós achamos importante nós respondermos como um todo, os setores responderem, os trabalhadores, essas empresas que atuam no setor responderem qual é o negócio destas empresas. Hoje nós temos empresas que têm KNAI de logística, hoje nós temos empresas que têm KNAI de tecnologia, inclusive com incentivos fiscais para a tecnologia. Hoje nós temos empresas de intermediação de negócios, nós temos empresas de locação, com KNAI de locação, as mais variadas tipos de negócio estabelecido a partir dos KNAIs para atividades desenvolvidas que muitas vezes não correspondem ao KNAI que é declarado na abertura da empresa. Por que nós queremos começar por aí? Porque nós achamos que o tipo de negócio vai estabelecer as relações de serviço, de colaboradores, dos empregadores ou não empregadores, que vai ser estabelecido a partir do tipo de negócio que cada um desenvolve. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós achamos que não é um único negócio. E nós temos que tratar com a diversidade que isso exige. São vários tipos de negócio que são estabelecidos, com várias relações de colaboradores, de prestadores de serviços, também de forma diferenciadas. Nós temos desde os entregadores, que estabelecem uma relação com jornada de trabalho, precificado o preço pela empresa,
né, com alto risco na atividade profissional que desenvolve. Gostaria aqui até de colocar que eu sou da cidade de São Paulo, como foi dito aqui, fui presidente da CET, né, e ainda acompanho os dados estatísticos da cidade. Nós temos hoje 1,2 óbitos por dia de entregadores por motocicleta, um trabalho por motocicleta, então, uma atividade de altíssimo risco. E, de novo, quando a gente pega o KNAI, né, e o risco da empresa, como ela é de tecnologia, é outro tipo de... O risco é quase zero, é como se a pessoa tivesse trabalhando no escritório, né. Nós temos transporte de pessoas, com toda a sua complexidade que isso envolve. Nós temos transporte de cargas, também com empresas logísticas, com toda a complexidade que isso envolve. Nós temos empresa de mediação de mão de obras em todas as áreas da atividade econômica. Hoje, empregadas domésticas têm aplicativos, médico tem aplicativos, na área da educação tem aplicativos, né? Enfim, todos os setores da economia e outros setores ainda estão migrando, né, para esse tipo de relação ou intermediação de serviços e de mão de obra. Então, a gente reputa isso como um grande desafio do momento, né, porque nós ou estabelecemos agora, né, um parâmetro para isso, um marco legal para isso, que, de novo eu digo, não necessariamente não é tratar todos os setores como fossem iguais e únicos, mas com sua diversidade, ou no futuro bem próximo, nós estaremos de novo debatendo essas questões, porque outros setores da economia estarão sendo afetados por esse processo. Aqui tem questões que dizem respeito às garantias trabalhistas que nós temos que atender, que não necessariamente passa apenas por definir qual é a relação de trabalho, se tem ou não tem, se é o vínculo, se tem vínculo ou não tem vínculo, mas, efetivamente, tem uma prestação de serviço que é fornecida e tem questões de jornada de trabalho que nós temos que estar atentos, discutir junto com eles. Tem questões de condições do trabalho, como qualquer setor econômico, que tem que ser garantido como um direito de quem presta o serviço, inclusive do direito de quem contrata o serviço, né, garantia de condições ideais de trabalho, em alguns setores EPI, né, equipamento adequado para trabalhar, a quantidade de doenças do trabalho causada por equipamentos inadequados, motocicletas, né, jornadas excessivas, acidentes, é muito grande. Então, nós temos que discutir, como nós temos que discutir também uma rede de proteção social, né, a esses trabalhadores, sejam eles, né, como autônomos, que alguns se reivindicam como autônomos, sejam aqueles que têm uma relação mais permanente de jornada direta de subordinação, né, ou aqueles também que estão no processo econômico, mas não têm nenhuma proteção social hoje. Então, e nós precisamos discutir isso com muita seriedade, com muita tranquilidade, porque nós vamos ter, já temos hoje no SUS, mas, ao incluir alguns setores nesta proteção social, nós teremos, com certeza, um impacto imediato e muito grande, né, nos seguros, né, no orçamento da União, né, no atendimento a esses setores, porque, como eu disse, tem alguns desses setores que é de altíssimo risco. Junto com isso, nós temos outras relações que nós precisamos aprofundar. As novas tecnologias trazem desafios para nós. Recentemente, eu tive com a Embaixada da Índia, né, que eles estavam reivindicando vistos, uma dificuldade no período anterior,
vistos de trabalho no Brasil. E eles deram alguns dados. Nós temos hoje em torno de 50 mil trabalhadores na Argentina que prestam serviços para empresas brasileiras, para empresas no Brasil. E isso não é uma realidade dessa relação, dessa empresa indiana que tem aqui, que presta serviços aqui, mas tem sido uma realidade mundial. Trabalhadores num determinado país prestando serviços para outras empresas ou para empresas daquele país que prestam serviços em outros países e que a gente não tem ainda um entendimento de quais são as relações que são estabelecidas do ponto de vista do trabalho, do vínculo, até porque isso é uma discussão global que a gente vai estar desenvolvendo. Nós temos um seminário agora, em julho, com a OIT, para discutir essas relações, essa globalização também da força de trabalho, que hoje é uma globalização da força de trabalho, e quais os mecanismos que a gente tem de proteção, de garantia, até que para que esses trabalhadores possam prestar o serviço com segurança jurídica aqui no Brasil. Home office hoje é uma realidade mundial, como o trabalho por inteligência artificial também hoje é uma realidade mundial. São novos desafios que nós temos que enfrentar nesse mundo do trabalho, assim como os velhos desafios também. E aqui eu queria voltar ao velho Brasil. Nós temos uma situação ainda de grande informalidade da mão de obra. Essa é outra coisa que nós precisamos atacar fortemente. Nós temos em todos os setores da economia essa situação. Recentemente também nós tivemos com o setor da construção civil com uma grande preocupação. Na área rural, o período das safras tem apontado também essa dificuldade de uma formalização do mundo do trabalho. Recebemos uma demanda, por exemplo, do setor do café, que nos apresentaram recentemente dizendo que boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras não iriam para a formalidade nesse serviço por tempo determinado da safra, por conta de uma insegurança que sairiam do programa de Bolsa Família. Nós resolvemos essa equação internamente, junto com o MDS. Quem for trabalhar por tempo determinado não sairá do programa. A gente vai suspender, se for o caso, na medida provisória que está no Congresso Nacional, nós aumentamos a média anual, do R$600 mais 150 por filho, mas como uma média anual, e quem for trabalhar de forma formal não terá o seu cadastro suspenso, nem o seu pagamento, porque a maioria não atingirá. E se ocorrer, como hoje a gente tem também o controle pela RAIS, pelo CAGED, a gente informa em tempo real o MDS, ele suspende o pagamento e, assim que ele é demitido, volta o pagamento. Eu estou dando esse exemplo porque são questões que acho que a gente já deveria ter sido superado lá atrás, dessas relações de trabalho, mas que permanece. Que permanece e dá margem a formas, inclusive, de trabalho que o Brasil já deveria ter extinto há muitos anos. E aí eu não estou falando só da informalidade, eu estou falando da informalidade leva ao trabalho análogo à escravidão. A informalidade leva ao trabalho infantil também nesse país. Nesse período, a gente já resgatou mais de 2.000 trabalhadores do trabalho análogo à escravidão. A meta que o ministro Marinho estabeleceu é não resgatar mais ninguém. Ele fala isso, minha meta é não resgatar mais ninguém. A nossa meta aqui no Ministério deve ser a formalização, a garantia de condições de trabalho e de direitos.
E nós vamos fazer esse acordo coletivo com o café agora, com o setor do café, com a safra do café, garantindo, por parte do governo, essas garantias do Bolsa Família, né, e estender para todas as safras, né, que nós temos pela frente, como nós queremos fazê-lo também para os demais setores da economia que têm uma maior incidência desse tipo de trabalho, desse tipo de informalidade. Na construção civil faremos isso, né? No setor de tecelagem, né, e vestuário, nós também estamos promovendo isso, através de acordos coletivos setoriais. E aqui eu retomo minha fala inicial. Nós queremos promover, né, isso através do diálogo, de todos sentarem à mesa, né, todos negociarem essas condições e, aí, a partir daí, promover o trabalho decente. Como nós também estamos com esta preocupação em relação às terceirizadas, aos trabalhos e às obras que o próprio governo está contratando. O presidente Lula deve assinar em breve também um decreto estabelecendo critérios do trabalho decente dentro da administração pública. Porque nós, ao assumirmos o Ministério, nós percebemos que houve também uma precarização dessas contratações dentro do próprio setor público. Muitas vezes, um edital, né, uma contratação que visa a redução de custos, ela acaba acontecendo através da precarização. No próprio Ministério, eu tenho uma situação de uma secretária que ela está lá há 10 anos, mudando de terceirizadas, e ela teve o salário nominal dela reduzido 2 vezes. Quando a gente achou que ela deveria ter um processo na sua vida, né, de aumento de renda, de novas perspectivas, a forma de contratação, o edital que é feito e as brechas que são utilizadas para que isso aconteça, né, levam à precarização do trabalho, do salário, uma redução do salário, da renda desses trabalhadores. Então, eu estou dizendo aqui que tem uma coisa a ser enfrentada no mercado, mas dentro da nossa casa. Às vezes nem férias tem. Não, jornada de trabalho, né, copeiro com jornada de trabalho de 11 horas por dia. Porque o órgão trabalha 40 horas semanais, o contrato dele é de 44, ele não trabalha no sábado, né, durante o dia, mas é um serviço. Imagine um copeiro que é um serviço, né, cansativo, né, ficar servindo café com a bandeja, a copa, né, 10 horas, 11 horas por dia, uma precarização. E nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos, inclusive, do apoio, né, dos tribunais para que a gente construa um entendimento que permita, né, a gente estabelecer esse conceito de trabalho decente em todos os processos econômicos. Aqui você tem empresas que participam de licitação, de novo, com KNAI específico, como ele tem 3, 4 KNAIs, na hora dele decidir qual é a convenção coletiva que ele vai ter como base para poder estabelecer o salário do trabalhador, ele pega um KNAI secundário, um KNAI lá embaixo da construção civil para prestar serviço de secretária, um KNAI, né, de transporte para poder prestar um serviço de auxiliar administrativo, de um técnico administrativo, precarizando esse salário. Quer dizer, isso nós precisamos ter um entendimento, para ter uma segurança jurídica. Ter uma segurança jurídica nossa, do governo, de quem contrata, ter uma segurança jurídica das empresas que participam de processo, inclusive ter uma concorrência igual, porque hoje a concorrência é desleal, quem pratica esse tipo, não vou dizer artifício, mas quem estabelece esse tipo de relação acaba tendo um favorecimento, porque depois, na redução do salário do trabalhador, é aí que ele garante, né, o menor preço na licitação, né, e aí você vai precarizando, a partir, inclusive, do próprio governo,
né, outras relações na própria sociedade, porque isso vai disseminando, né. A questão da terceirização, nós queremos discutir nesse novo processo. Nós não somos contra a terceirização, mas, de novo, a terceirização tem que estar, né, estabelecida em quais atividades, né, a terceirização tem que garantir também o trabalho decente, o trabalho digno, segundo as convenções da OIT, segundo as normas brasileiras, segundo o que foi sempre essa tradição da legislação trabalhista brasileira, né. A gente sempre teve, né, a gente tem, né, a melhor legislação comparativamente, né, a outros países da América Latina e do mundo, na minha opinião. Olha que eu já participei de vários debates, vários seminários, as reformas que estão sendo feitas, inclusive na Europa, a gente tem uma base legal muito sólida e muito experimentada, né, e a gente tem que partir dela para atualizar, né, mas não perder aquilo que deu certo e que garantiu os direitos. Até porque o país é um país ainda, como eu disse, estamos enfrentando esses novos desafios, mas também tem coisas a serem resolvidas que há décadas ainda a gente não conseguiu superar. E, para finalizar aqui, eu queria dizer, né, que da importância da gente estabelecer esse diálogo com todos os entes do Estado. Não só, né, para que a gente troque informações, mas para que a gente estabeleça consensos na sociedade, né, para que a gente estabeleça conceitos apropriados por todos da sociedade, para que a gente tenha entendimentos únicos sobre o texto legal, seja ele, né, que já existe, aquele que possa ser modificado, possa ser atualizado, né, mas, sobretudo, né, para que a gente, a partir daí, a gente tenha políticas efetivas, que a gente tenha ações efetivas, não de governo, mas principalmente do Estado, dos órgãos de Estados, que têm que ser perenes, têm que ser permanentes e que têm que garantir, eles sim, né, essas relações da forma mais adequada política e os direitos de todos, né. E esse tribunal, né, a gente conta muito, tem um papel, sempre teve e terá ainda um papel fundamental nessas mudanças que estão por vir, né, e conte com a disposição do Ministério do Trabalho para que a gente atue juntos, respeitando a autonomia do tribunal, respeitando as políticas que o governo implemente, mas também aqui o diálogo é fundamental, porque assim a gente ajudará a sociedade. É isso. Quero agradecer ao doutor Francisco por sua exposição bem clara quanto às ações do Ministério do Trabalho para efeito de regulação, reestruturação e reconstrução das relações de trabalho no Brasil e do próprio Ministério do Trabalho. Doutor Francisco, nós agradecemos a sua gentileza, a disposição de nos atender aqui nesse seminário. Essas reflexões serão muito importantes para nós. É uma sinalização bastante clara de que nós precisamos de novas ações para efeito de estabelecer um novo caminho para o país e um caminho de justiça e equidade que são necessários. Mas, como ainda temos uns 5 minutos, me permitam uma reflexão final, um pouco mais dura. E talvez eu seja repetitivo para alguns. Nós hoje comemoramos os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. E eu reitero, talvez seja aqui já um velho juiz, quase com 37 anos de magistratura, querendo dizer para os novos juízes
ou para aqueles que trabalham, estão na advocacia, do que significa a justiça do trabalho, do que significa o direito do trabalho. Eu não aprendi direito do trabalho nos bancos da faculdade. Eu aprendi direito do trabalho dentro da minha casa com meu pai, que era juiz do trabalho. Então, eu não trago no meu sangue nem nas minhas fibras uma ideia formalista de direito do trabalho. Eu trago no meu coração e na minha mente uma ideia de que nós tenhamos um país mais justo, um país que estabeleça proteção e igualdade para todas as pessoas que nele vivem. Para as pessoas que possam construir suas famílias e ter suas perspectivas de vida e de seus filhos para um futuro, para que pessoas tenham futuro. Muitos que talvez hoje empreguem a sua força contra a CLT e contra o direito do trabalho, tiveram seus estudos garantidos por seus pais que trabalharam sob a proteção da CLT. Construíram suas famílias sob a proteção da CLT. Porque foi isso que vigorou no Brasil de 40 até pouco tempo. Até que houve uma inversão de vetores na CLT. A CLT, talvez não tenha dimensão essa nova geração positivista, legalista, que a CLT rompeu, em 1943, o positivismo legalista. Ela criou a possibilidade de operabilidade pelos juízes do trabalho para acompanharem as transformações sociais e as transformações do trabalho humano. Ela possibilitou o rompimento do individualismo e do patrimonialismo do direito civil com a socialidade das relações de trabalho. Ela trouxe uma coisa maior ainda, que foi a eticidade das relações. Porque, quando eu protejo socialmente, eu crio um desequilíbrio jurídico para garantir uma simetria real e contratual, eu estou trazendo dignidade e eticidade nas relações. Eu impeço a exploração. E quando aqui nós estamos falando hoje de os novos caminhos, das novas perspectivas, eu me desculpe, talvez na letra do Lenine, né? Simples assim. O que nós estamos discutindo? Quando nós estávamos terminando o século XIX, nós tínhamos mulheres trabalhando 12, 14 horas, crianças trabalhando 16 horas, salários absolutamente surreais, inexistentes, exploração do trabalho humano, seres humanos que não tinham nenhuma valia, eram considerados um nada, mercadorias, resultados da escravidão, da servidão e do trabalho explorado até as suas últimas forças. Aí vem a CLT. Começa a reconstruir para nós, no Brasil, um novo caminho. Um caminho de proteção, um caminho de dignidade. Aí dizem, bom, essa legislação super protege. É só sair na rua hoje que nós vamos assistir a um cenário devastador de miséria e pobreza. Trabalhadores em bicicleta trabalhando 14 horas. Pessoas trabalhando absolutamente em jornadas exaustivas. Famílias destroçadas porque não tem mais sequer convivência, porque a sobrevivência é subvivência. E a gente assiste a uma justiça e uma ideia retórica de um economicismo absolutamente ultrapassado, que hoje, no mundo inteiro, inúmeros economistas que ganharam um prêmio Nobel de Economia dizendo está errado, não há sustentabilidade com desigualdade. É preciso valorizar o salário mínimo, é preciso ter proteção social, é preciso que as famílias tenham futuro, porque, senão, nós vamos para uma precarização social, mas não é precarização individual, é precarização social. É a destruição da sociedade, é a desvalia do ser humano, é a inexistência do ser humano. E o nosso instrumento CLT, via de regra contestado, influenciou, sim, o Código Civil brasileiro.
influenciou, sim, o Código de Processo Civil brasileiro. Quem foi o primeiro a reconhecer legitimidade coletiva? Qual foi o primeiro instrumento que reconheceu? Quem falou em processo estruturante? Que nem esse nome tinha. Quem é que dava personalidade jurídica diferenciada àquela que o direito comercial dava às empresas, que reconhecia aquela forma de representação da personalidade do empregador? Quem é que alterou toda essa estrutura dogmática, legalista, positivista no Brasil, em 1943? Foram duas leis. A primeira delas, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, a Lei de Introdução depois do direito brasileiro, etc., porque ela estabelecia a interpretação segundo o bem comum e os fins sociais da lei. A CLT só fez isso, por isso que ela só tinha cláusulas gerais e conceitos indeterminados para que ela se atualizasse com o tempo. E qual foi a retórica sobre ela? Não gera emprego, vamos reformar, flexibilizar e desregulamentar. Quantos empregos foram gerados? Foi um discurso da reforma trabalhista que não trouxe nada para o Brasil. A única coisa que essa reforma trabalhista tinha era a identidade com a reforma que foi feita no Chile em 1973, logo depois do início da ditadura chilena. Aliás, os princípios são os mesmos, e, para quem tem dúvida, visite o Museu da Memória no Chile, que um andar inteiro, o terceiro andar, diz respeito às relações trabalhistas. E os princípios que, naquela época, em 1973, eles utilizaram para arrasar a legislação trabalhista, são os mesmos que foram utilizados na reforma trabalhista. Nossa, agora, de 17. Portanto, quando nós estamos aqui sentados para refletir, ouvir a posição do governo e de tantos outros, ninguém quer uniformidade. A pluralidade é necessária. Como disse o doutor Francisco, dessa vez, a discussão da lei será com diálogo social. Não será imposta por um segmento ou uma atividade, mas será ouvindo o governo, empregadores e trabalhadores. Não virá de encomenda ou de interesse, como nós assistimos nas emendas que a Intercept denunciou que foram todas elas encaminhadas de determinados segmentos econômicos. É preciso falar isso, porque a gente está acostumado a ouvir discursos contra, mas é preciso também que nós coloquemos na mesa a realidade como as coisas são. O mercado de ideias, inúmeras pessoas contratadas para falar bem da reforma e das plataformas, com remunerações, gratificações monumentais para defender essa ideia, e dentro da nossa casa, e dentro de outros lugares. Pagos para defender o mercado de ideias. Não é para defender a Constituição, não é para defender a lei, não é para defender os nossos valores, mas defender as ideias pagas. Ideias pagas. É bom que fique muito claro isso. E nós precisamos ter a reflexão de que o nosso compromisso é só com a Constituição da República, é só com a dignidade humana, que é o valor, fonte e valor central. Não é com compromissos com a nossa vaidade, com o nosso prestígio ou com o nosso poder. Não é lugar de ideias pagas. Muitas pessoas que falam não dizem quem os contratou para falar e o que eles recebem para dizer o que estão dizendo. É preciso que a gente diga, em razão daquilo que nós temos dentro de nós, da nossa formação jurídica e do nosso compromisso com a Constituição Federal. É esse o meu compromisso. E, como eu disse no começo, é isso que eu aprendi dentro da minha casa. É isso que eu aprendi com meu pai, que foi juiz durante 47 anos. Se aposentou cego, porque não pôde continuar. E eu não vi. E não me trouxeram para esse tribunal para que eu esteja a serviço ou seja pago por quem quer que seja. E eu espero que a gente reflita muito sobre essa ideia, porque é simples assim. Há exploração do trabalho humano ou não há exploração do trabalho humano? Se há exploração do trabalho humano, precisamos de leis protetivas. Se não há, como disse o professor
de Economia da USP, o nosso velho professor, me fugiu o nome dele agora. Um dia eu quero ver a extinção do direito do trabalho. Mas, quando todos os seres humanos forem tratados com dignidade e precisarem, sim, não de uma proteção legal, mas simplesmente de uma convivência de bem-estar, respeito. Aí pode acabar o direito do trabalho, porque nós não precisaremos de intervenção do Estado ou da Justiça para dizer que as pessoas precisam ser respeitadas. E eu espero que esse seminário possa ser um momento de reflexão e de verdade, porque chega de retórica, chega de discurso comprado e de discurso falso. É preciso que a gente trate as questões de frente, com coragem, com respeito, com dignidade. E, acima de tudo, que a gente saiba que o nosso papel no judiciário é defender e respeitar a Constituição. Muito obrigado a todos e desejo um bom seminário. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Vieira de Mello Filho, fará a entrega da medalha comemorativa dos 80 anos da CLT e do certificado de conferencista ao senhor Francisco Macena da Silva.